Hoje você está numa fase de vida, mas está olhando uma pessoa que está numa outra fase e está querendo ser igual ela, mas não quer passar os processos que ela passou na vida para chegar lá. Aí nasce aqueles sentimentos ruins, muitas vezes até inveja, da pessoa que está numa outra frequência. Há de se passar pelo processo, trabalhe a quantidade de horas que essa pessoa trabalha, passe pelas dificuldades que essa pessoa passou, enfrente, vença e sobreviva às guerras que essa pessoa sobreviveu e enfrentou, para que você possa ter legitimidade e merecimento de estar na frequência em que essa pessoa está. O que eu estou te falando é o seguinte, todos nós, na nossa rotina, enfrentamos processos de construção. Eu estou te falando aqui, nessa reunião, o que eu costumo dizer para praticamente todos da nossa equipe, seja equipe administrativa, seja equipe de corretores de imóveis, porque todos enfrentam processos na vida, cada um de acordo com a fase que está, a frequência em que está. Então não adianta você querer ir para o próximo nível sem vencer as etapas do nível que você está hoje, tá? Então é necessário que você atravesse determinados processos, às vezes dolorosos, para que haja lapidação, para que haja preparação para o próximo nível, tá bom? Porque o que acontece? Existem problemas, tá bom? Porque o nível é um próximo degrau de escadas. Eu costumo dizer que a escada foi feita com diversos degraus para que possa ser subido, um de cada vez, né? O que a gente acaba dizendo é que muitas vezes as pessoas não respeitam esse processo. As pessoas às vezes ficam olhando muito para o lado, quer olhar para a vida do outro, o que o outro está falando, o que o outro está fazendo, em que fase que a pessoa está. Então não tem como você se comparar. Às vezes você quer se comparar com uma outra pessoa que está numa outra frequência, que passou outros processos para estar ali, de merecimento, processos de vida, dificuldades, escassez e por aí vai. Então você precisa interpretar em que fase você está da vida hoje, aonde você quer chegar, para onde você está indo, tá? Quais os recursos que você tem, que você vai utilizar para chegar nesse nível, o que não é tão simples assim. Porque 90% das pessoas que estão à nossa volta, seja amigos, familiares, é só você perceber, ninguém sabe para onde está indo, tá? Existe uma frase muito bem colocada hoje no nosso mercado que diz que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, então tome cuidado. Trace metas, metas trimestrais, metas semestrais, metas anuais. Onde eu quero estar daqui a 1 ano, onde eu quero estar daqui a 3 anos, o que eu vou fazer, quais são as minhas atitudes que eu preciso tomar para chegar aonde eu preciso chegar, né? Existem muitas vezes pessoas que estão à nossa volta que não servem para estar com a gente no próximo nível, precisa eliminar essas pessoas. Pessoas que estão em frequências diferentes, frequências que não vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Existe uma outra frase também que a gente utiliza muito, que é utilizada hoje no mercado de motivacional, coaches e etc., que é você a média das 5 pessoas que estão à sua volta, e de fato é. Se tem um filhote de águia que cai no galinheiro de pintinhos, ele vai virar uma galinha, ele não vai virar uma águia, porque ele vai se acostumar com os pintinhos. Então, o primeiro passo é tomar cuidado com quem está do seu lado, quais são as suas amizades, quem são as pessoas que estão à sua volta. Se você já definiu aonde você quer chegar em um espaço de tempo determinado, você tem que verificar se as pessoas que estão à sua volta vão potencializar para que você chegue lá. Porque se não for potencializar para que você chegue lá, você precisa eliminar essas pessoas. E muitas vezes não é fácil fazer isso, porque você vai ser julgado, vai ser criticado e por aí vai. Tá? Então, assim, existe um processo. Processo é algo simplesmente como começo, meio e fim. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa enfrentar processos. Quando a gente define, imagina que o que você está projetando para daqui 3 anos, por exemplo, é algo totalmente diferente, questão de finanças, relacionamento, saúde, família, vida espiritual, não importa. É totalmente diferente do que você está hoje. Você vai ter que enfrentar um processo muito mais agressivo, às vezes doloroso, difícil de atravessar. Porque é um processo de preparação. Porque com os recursos que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, não é suficiente para você estar na próxima frequência. Tá? Então você vai ter que ser preparado, lapidado, podado. Essas palavras, podar. Podar é cortar os galhos secos que não servem mais para nada. Quando você poda uma árvore, uma planta, ela meio que sangra, se você reparar. Então, todo o processo de podagem dói, machuca.
tá? A lapidação é corte, corte fino, vai lapidando, vai deixando, aperfeiçoando o que quer que seja. Então tudo isso machuca um pouco, faz parte do processo. A gente pode utilizar como um exemplo muito importante na parte de processo de vida a fase da lagarta. Por quê? Quem nasce lagarta, a lagarta quando ela nasce é uma lagartinha, mas ela tem um futuro, ela sabe onde ela quer chegar. Muitas vezes ela é lagarta, está rastejando, está na fase de lagarta, mas ela está vendo a borboleta voando, borboleta azul, roxa, rosa, não importa, linda, maravilhosa, voando. Só que ela está na fase da lagarta e está olhando para a borboleta voar. Só que ela não tem condições de ser uma borboleta antes de passar pelo processo da borboleta. A borboleta não nasceu linda, maravilhosa, ela passou por um processo difícil, que foi o casulo escuro, apertado por um espaço de tempo determinado de preparação para poder chegar naquele nível de borboleta. Então há de se respeitar os processos. Hoje você está numa fase de vida, mas está olhando uma pessoa que está numa outra fase e está querendo ser igual a ela, mas não quer passar os processos que ela passou na vida para chegar lá. Aí nasce aqueles sentimentos ruins, muitas vezes até inveja, da pessoa que está numa outra frequência. Há de se passar pelo processo, trabalhe a quantidade de horas que essa pessoa trabalha, passe pelas dificuldades que essa pessoa passou, enfrente, vença e sobreviva às guerras que essa pessoa sobreviveu e enfrentou, para que você possa ter legitimidade e merecimento de estar na frequência em que essa pessoa está, tá? Hoje, as pessoas pisam em você, as pessoas podem te menosprezar, te minimizar, porque você é uma lagarta. Todo mundo pisa em lagarta. Quem já não pisou em lagarta? Pergunta para qualquer pessoa que está à sua volta. Você já pisou em lagarta? Quem nunca pisou? Mas borboleta, você já viu alguém pisar em borboleta? Não, borboleta ninguém pisa, porque ela está numa outra frequência. Ela já está preparada para não ser mais pisada, não ser mais minimizada. Tá? Então, se você está na fase da lagarta também, existem problemas emocionais. Quando você encosta na lagarta, muitas vezes o que acontece com você, você se queima. Então tem pessoas que a gente olha, às vezes, pessoas ignorantes, pessoas grosseiras, pessoas prepotentes, orgulhosas. Essas pessoas, por mais que tenham bens materiais, sim ou não, mas a gente consegue ver que essas pessoas estão na fase da lagarta. Por quê? Pessoas que chegam perto delas se machucam. Elas machucam, elas ferem as outras pessoas. Então, quando você vê uma pessoa ferindo a outra, você já sabe que ela está na fase da lagarta. Às vezes ela até tem vontade de estar na fase da borboleta, mas tem um processo muito grande pela frente, de desconstrução e construção. Quando você define metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais, e a cada 3 anos você sabe para onde você está indo, pode ter certeza que quando você definir isso, automaticamente vai gerar um alinhamento para que você saia da fase da lagarta e possa ir para a próxima fase. E parece que a próxima fase da lagarta é boa, mas não é, tá? A próxima fase da lagarta é a fase do casulo. O casulo, muitas vezes, é um lugar apertado, escuro, desconfortável, e existem processos na nossa vida de preparação que a gente enfrenta que é assim, apertado, escassez, a gente às vezes não tem dinheiro para comprar o que a gente quer, a gente está olhando as pessoas na fase da borboleta, vivendo abundância, viajando, comendo, frequentando restaurantes, roupas, carros, etc., mas a gente ainda não está naquela frequência, não estamos prontos para estar naquela frequência. E o casulo é justamente o momento da preparação para você chegar naquela frequência e naquele nível. Tá? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, passe pelo seu casulo, enfrente os seus processos, não reclame. Tá? Primeiro passo, eu acredito, para uma pessoa poder caminhar e ter sucesso é não reclamar. Reclamar já começa uma pessoa, a primeira sílaba é ré, R-E, e ré é andar para trás. Então quem reclama retrocede. Cuidado para não ficar reclamando, cuidado para não ficar falando mal da vida das pessoas, para não ser uma pessoa tóxica, porque o casulo que você vai enfrentar vai servir para você, primeiro, fortalecer as suas asas, tá? E segundo, para tratar pontos emocionais para te levar para o próximo nível. Então, se permita entrar no casulo, se permita enfrentar dificuldades, coisas ruins, situação casulo, se permita. As pessoas hoje elas querem sair da fase da lagarta e pular para a fase da borboleta, mas não é assim. Elas querem invalidar o processo do casulo, porque é difícil, porque é apertado, é escuro. Então, assim, enfrenta o casulo.
E muitas vezes, se você tiver pessoas por perto de você, quem sabe o seu pai, a sua mãe, ou alguém que te gosta muito, que vai ver que você está entrando no casulo, vai querer te ajudar. Tá? Quantas vezes eu já não vi, você e todas as pessoas à nossa volta já não viu pessoas ajudando pessoas que estão na fase do casulo. O casulo tá apertado, tá difícil, aí chega o pai ou a mãe, ai, coitadinho do meu filhinho, deixa eu ajudar ele. O que faz? Pega ali uma lâmina, pega um estilete e corta o casulo para tirar o filho. O que faz? Só que o casulo era aquele lugar apertado, aquele lugar difícil, mas que estava forjando, que estava formando as asas daquela borboleta maravilhosa que sairia depois no próximo nível, no próximo processo. Aí vai o pai e a mãe, ai meu filhinho, deixa eu tirar ele de dentro desse casulo, deixa eu tirar ele dessa dificuldade, sabe? Então não permita que pessoas próximas ajudem você quando você mais precisa. Por quê? Porque tem situações que você tem que enfrentar, tem situações que você tem que sobreviver, que você tem que sair da zona de conforto para que você tenha legitimidade e merecimento de ir para o próximo nível. Porque sem isso, você não vai ter força, suas asas não vão estar fortes para aguentar o vento lá de cima. Então você tem que respeitar o processo, para que quando você chegar no nível certo, você tenha merecimento, você tenha legitimidade para receber tudo aquilo que está preparado para você. Então não invalide os processos que você tem que enfrentar. Tá bom? Isso acontece dentro da nossa profissão, na nossa rotina, em qualquer lugar. Quer ser um corretor de imóveis de sucesso, quer ser um empresário de sucesso, passe pelos processos, respeite os processos, enfrente, vença e sobrevivência. E vá para o próximo nível com legitimidade. Essa eu queria te falar, te explicar e passar para vocês. Espero que tenha ajudado bastante. Tá bom?